Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a esse projeto de live diária. Essa é a live número 57, gerando conteúdo para vocês. E hoje o tema vai ser como faturar R$20 mil por mês com atendimento de planos. Quem não me conhece, meu nome é Orestes Maciel, sou dentista de formação, tenho atualmente uma rede com 15 clínicas, 39 cadeiras de funcionamentos. Eu ajudo dentistas a faturar mais no seu consultório, atingindo a meta de R$20 mil por cadeira e a ter clínica de baixo custo com uma alta rentabilidade. Hoje eu quero falar sobre como é possível você conseguir faturar bem atendendo um paciente de plano. É um assunto muito polêmico, muita gente critica bastante com relação ao atendimento de plano. Porque geralmente eles se queixam muito que o atendimento de plano não é algo rentável, não é algo que você consiga ter retorno e você não consiga ser bem remunerado por isso. E quando eu falo em faturar 20k por cadeira com atendimento de plano, ou faturar bem atendendo um paciente de plano, as pessoas já acham que eu estou falando que você tem que aumentar a quantidade de pacientes. Porque, um exemplo, para faturar R$20 mil com atendimento de plano, você ganhando uma consulta em média R$19,80 por consulta. Para você conseguir atingir esse número, tem que atender gente pra caramba, tem que atender 1000 pacientes por mês ou 1000 procedimentos por mês. Então, sempre quando eu falo muito em atendimento de plano, geralmente as pessoas criticam muito e tem muitos questionamentos, alguns falam muito mal, aparecem muito haters, mas precisam entender o motivo, o porquê de eu falo de plano. Eu não sou dono de plano odontológico, não tenho interesse de ser dono de plano, mas o que é que eu enxergo? O ano passado os planos tiveram um crescimento gigante de número de vidas. Os planos odontológicos cresceram mais do que os planos médicos. O ano passado eles cresceram mais de 7% ao longo do ano. Então imagina a quantidade de pessoas que cada dia mais estão tendo acesso aos planos odontológicos. Por quê? Porque é algo barato, é algo que a empresa é obrigatória a ter um plano odontológico, um plano médico, e ela prefere o odontológico porque é muito mais barato, fica muito mais acessível para ela. Então, como fica mais acessível e o funcionário fica super feliz, qual o funcionário que não gosta de ter um plano, de ter um lugar que ela possa ir e ela não vai gastar nada? Então, todos eles querem ter, e pagando o valor mínimo, que é muito barato por mês a mensalidade, né, que a gente sabe. Então, quando eu vejo esse crescimento do plano, eu digo, putz, eu tenho que aproveitar alguma coisa que eu possa ter proveito desse atendimento de plano. Não é o simples fato de somente julgar, não é o fato só de falar mal desse atendimento ou criticar. Se eu não tenho como lutar com o plano, eu tenho que aproveitar alguma coisa para surfar nessa onda de atendimento, de crescimento do plano. Durante esse período de quarentena, quem está vendendo procedimento de forma online, quem está vendendo de forma online? Plano odontológico. Plano odontológico eles estão vendendo muito nesse período. Muito, porque eles podem divulgar valores, eles podem vender de forma online, porque eles não são regulados pelo CRO, eles são regulados pela ANS. Então esse é um momento de crescimento dos planos. Enquanto os dentistas estão fragilizados, estão perdendo movimento, estão perdendo pacientes, os planos estão crescendo. Então eu preciso ver algo que eu possa tirar proveito e que eu possa conseguir algo a mais através dos pacientes de plano. Então, o que é que eu faço? Eu enxergo esse crescimento e procuro tirar algum proveito desse crescimento, procuro surfar essa onda. Então, você geralmente tem duas opções. Ou você vai ficar criticando, vai ficar reclamando do atendimento de plano e vai ficar em busca incansável do paciente particular, que muitas capitais é difícil chegar, ou você vai ter que se render ao atendimento do plano e tirar proveito. Agora não é somente atender o paciente do plano e procurar tentar faturar mais. Existem algumas técnicas, algumas maneiras que você consegue melhorar esse teu faturamento e esse teu resultado vindo do paciente do plano. Então vamos lá. Primeiro passo que eu sempre oriento meus alunos e oriento os dentistas é definir o porquê de você vai atender esse plano. Qual o objetivo de você vai atender esse plano? Ah não, eu quero atender o plano porque eu quero gerar fluxo para a minha clínica e quero aumentar faturamento só atendendo paciente de plano. Não, ao meu ver, está errado. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é trazer pacientes novos para a clínica, divulgar a minha clínica e a partir desses pacientes eu conseguir vender algo que o plano não tenha cobertura.
Para quem não sabe, o plano ele é regido pela Agência Nacional de Saúde, ANS. Existe um rol de procedimentos obrigatórios que o plano tem que oferecer ao paciente. Tem um plano de entrada que só cobre prevenção e urgência praticamente, e nesse plano você consegue executar alguns procedimentos com desconto a esse paciente do plano, ou existem os planos mais tradicionais, que são os planos que têm toda a cobertura da grade obrigatória da ANS, que é limpeza, restauração, odontopediatria, cirurgia, endodontia e algumas próteses simples. Então esse tipo de procedimento eu não posso vender, eu não posso cair no erro de chegar um paciente que eu atendo plano, que eu cobro, um exemplo, R$35 eu recebo numa restauração, eu não posso vender para esse paciente alegando que a restauração dele exige um produto melhor e que pelo plano vai ser um produto ruim, algo do tipo. Eu enxergo esse paciente do plano como sendo um paciente de avaliação para o meu negócio, como sendo um paciente novo para o meu negócio. E eu trato esse paciente do plano como sendo um paciente que está chegando para mim em busca de um procedimento particular. Quando eu trago ele, a gente já começa esse trabalho utilizando o script de venda, de atendimento, vindo do WhatsApp ou da recepcionista para trazer esse paciente para dentro do consultório. Quando ele chega dentro do consultório, a gente procura escutar, eu reservo tempo para esse paciente, a gente não atende o paciente de plano, como a maioria das pessoas atende, de forma rápida, marcando o paciente a cada 15 minutos. Porque desse jeito você vai cair na armadilha, que é muito comum aos dentistas, eles estarem atendendo o paciente de plano, aumentando sempre a quantidade de atendimento, e só executando o que o paciente quer. E o que é que vai acontecer? Você pode até faturar bem, mas no final do mês você não vai ter rentabilidade nenhuma. Então todo o nosso trabalho é muito baseado no paciente que chega e como a gente consegue trazer esse paciente para ortodontia, que é a minha especialidade, que eu trago esse paciente. Tem muita gente que usa muito plano para trazer pacientes voltados a prótese, pacientes para implante, mas no meu caso não. Eu sempre tenho esses pacientes com o objetivo de trazer esse pessoal para ortodontia. Então sempre é muito claro para a minha equipe, para os dentistas quando eu já contrato com esse objetivo de trazer o cara para ortodontia. Então a gente precisa definir quais especialidades a gente vai atender nesse plano. O que eu oriento geralmente é o seguinte, geralmente é você fazer as especialidades de entrada para você conseguir, a partir da especialidade de entrada, você conseguir vender outros procedimentos que o plano não cobre. Mas em muitas regiões, apesar das pessoas criticarem o atendimento de plano, muitos não conseguem se credenciar. Cada dia está mais difícil porque a quantidade de pacientes, de dentistas aumentou muito. Então, para você ter esse credenciamento, muitas vezes você tem que abrir mão para atender alguma especialidade para você conseguir se credenciar. 15 dias atrás eu estava conversando com uma grande operadora de plano e eu querendo aumentar um pouco o meu movimento, porque esse plano ele me traz muita ortodontia. Por quê? Ele é um plano focado ao público da classe C e é um público adulto jovem, são os jovens que trabalham nas empresas. Então eu quero muito paciente desse plano na minha clínica porque eu vendo muita ortodontia para eles. Então eu tinha reduzido, alguns meses atrás, tinha reduzido essa minha quantidade de pacientes. E a emissora é o seguinte, na época que você atendia nosso plano e fazia a parte de endodontia, você conseguia ter muito paciente. Por quê? A endodontia é uma especialidade que as pessoas não querem fazer, que os dentistas não querem fazer. Então, muitas vezes o paciente fica perdido, sem ter atendimento. E quando você faz só clínico geral, você divide seu paciente com milhares de outros dentistas. Então, tá certo. Vou voltar a atender para aumentar esse meu fluxo, mas com a agenda bem reduzida, mas para trazer esse paciente para dentro da clínica e quando ele chega aqui, a gente faz um trabalho para vender outros procedimentos. Então, o atendimento de plano é uma das estratégias para a gente trazer paciente novo para a clínica. A gente não pode estar só pensando nesse paciente, só trazer paciente dessa forma de plano. Uma das estratégias é essa, a gente pode usar redes sociais, parcerias, tem várias outras formas para trazer esse paciente para dentro da clínica. Então, eu defino a especialidade que eu vou atender, defino a especialidade, eu vou em busca desses pacientes, posso até divulgar nas minhas redes sociais, posso fazer um bom relacionamento com o plano, é importantíssimo você ter um bom relacionamento com aquele dentista ou aquela pessoa que é responsável pelo credenciamento, pelo envio de paciente para teu consultório, porque vai existir um direcionamento. Quando o paciente reclama e você cria esse bom relacionamento com o plano, você consegue ter um fluxo muito maior
de pacientes de atendimento na clínica. Então, você atender o plano, você vai aprender as regras de cada plano, a rotina de cada plano. Você tem que ter sempre muito cuidado com relação a preenchimento de guias do teu plano. Você precisa ter cuidado com recolhimento de assinaturas, com fotos que alguns planos pedem. Tem muitos planos que pedem radiografia, inicial e final do tratamento. Esse tipo de plano eu não atendo. Eu atendo planos que eles me pedem fotografia inicial e final, porque é algo mais fácil e mais prático. Eu não concordo em fazer radiografia de todos os pacientes no início e no fim. Então procuro fazer aquilo que for mais fácil para poder conseguir ter esses pacientes e conseguir vender para esses pacientes. Quando eu contrato essa equipe de dentistas para trabalhar comigo, atendendo um paciente de plano, eu sempre alinho e sempre deixo muito claro no início da contratação desses dentistas que o motivo de eu estar atendendo o paciente de plano é justamente conseguir esses pacientes de ortodontia. Se eu não consigo ter esses pacientes de ortodontia chegando no meu consultório, eu não tenho interesse em atender esse paciente de plano. Eu tenho interesse em atender esse paciente de plano se ele realmente for comprar ou realizar algum procedimento aqui na clínica, porque eu acho que a partir disso é que eu vou conseguir ter um bom retorno na clínica. Então, na contratação do paciente, para atender o paciente de plano, no perfil ideal da vaga, como eu falei muito ontem, no perfil ideal da vaga, é que esse dentista ele tem um perfil de vendas, esteja claro na cabeça dele que eu não ganho nada com atendimento de plano, o que eu ganho é com procedimentos particulares que eu consigo trazer agregado, mas para isso eu preciso de um bom atendimento, eu preciso tirar uma foto desse paciente, eu preciso mostrar esse procedimento ao paciente, esse procedimento inicial que vai ser feito. Porque quando eu mostro a imagem, eu mostro uma foto, eu consigo realmente vender de uma forma mais fácil para o paciente. A foto tem um poder gigante na decisão do paciente. E no momento que a gente consegue mostrar isso para o paciente, consegue trazer isso para o paciente, o que é que eu faço? Eu geralmente já tento fechar no mesmo dia o procedimento particular que seja a minha referência, como é o caso da ortodontia. Então essa sua equipe, no momento da sua seleção, quando você for selecionar essa equipe toda voltada às vendas, tem que deixar bem claro. E não é contratar e jogar no consultório para atender e deixar o cara atendendo 20, 30, 40, 50 pacientes por dia, não. Você tem que ter um acompanhamento diário. Todo dentista que atende um paciente de plano, ele tem uma planilhazinha impressa que a gente deixa no próprio birô dele de atendimento, que ele anota. Todo paciente que ele atendeu, ele coloca o nome, coloca se tem indicação para ortodontia ou não e coloca alguma observação do lado. O paciente ficou de pensar, o paciente foi na recepção para fechar, o que for, ele coloca do lado de forma bem simples. Qual o objetivo disso? A gente saber que o dentista atendeu 20 pacientes de avaliação nesse dia e quantos pacientes foram fechados dessas avaliações que vieram. Então é importante a gente acompanhar esse número e chegou a certa época que eu tenho um ranking que eu coloco atrás da porta da recepção. Geralmente tem recepção que tem uma porta que as pessoas entram. E eu coloco esse ranking nessa porta, o ranking dos dentistas que mais fecharam contratos de ortodontia. Então, querendo ou não, cria uma disputa entre eles para poder quem fica na frente desse ranking. Porque quando o dentista chega, muitos já chegam e já olham como é que foi o ranking do dia anterior. Ele olha, putz, fiquei em quarto lugar, só indiquei um paciente. Fulaninho está em primeiro lugar, indicou 5 pacientes. Putz, 5 pacientes, feito a comissão que a Ores paga, putz, ele ganhou muito mais que eu. E ele ganhou muito mais indicando o paciente para a ortodontia do que executando o procedimento em si. Então, ele começa a enxergar e a dar valor nisso daí. É uma concorrência, é um ranking saudável, que você consegue implementar isso na sua clínica de forma super fácil, de um papelzinho colado atrás da porta e todo mundo chega e vai olhar lá o ranking, para ele saber como é que ele está em relação aos outros dentistas. Então isso aí cria meio que uma rotinazinha, uma disciplina para saber quem está fechando mais ou menos. O ser humano é muito competitivo e dentista também. Então quando eu consigo colocar esse ranking e realmente medir
quantos pacientes ele atendeu e quantos pacientes ele converteu para ortodontia, eu consigo realmente saber o resultado e o percentual de conversão de cada dentista. O dentista que é dono de clínica ou do consultório, ele tem que entender muito bem isso. Ele não pode só estar atendendo por atender, atendendo aquela quantidade gigante de pacientes. Ele tem que saber de onde é que estão vindo seus pacientes, qual o percentual desses pacientes que estão executando algum tipo de procedimento, ou que estão comprando algum produto, algum serviço teu, e você conseguir investir naquele de onde mais vem. Mesma coisa que eu falo para vocês da teoria das tetas, é você acompanhar de onde está vindo, como uma teta de uma vaca, de onde está vindo cada paciente. Está vindo paciente ali de indicação, quantos estão vindo de indicação, quantos vindo de atendimento de plano, quantos estão vindo de parceria, quantos estão vindo ali de rede social. Você tem que acompanhar qual que está vindo mais para você gastar mais energia, gastar mais dinheiro para trazer mais paciente daquela teta que traga mais paciente para você. Mesma coisa com o plano. Tu atende aí 10 pacientes de plano, 10 tipos de plano tu atende, então você tem que medir de qual plano estão vindo esses pacientes e de qual plano a gente consegue ter essa maior conversão. Porque tem planos que realmente você tem um nível muito baixo de pacientes que não compensa você fazer o atendimento. Mas tem aqueles planos que você tem um bom nível de pacientes, que tem um perfil do teu paciente, o perfil ideal desse teu paciente, e você consegue ter esse resultado. Então depende muito de você analisar diariamente esses números. E a comissão dos dentistas varia de como vai ser feita essa comissão. Geralmente o paciente, quando chega na clínica para fazer um atendimento, ele já faz essa avaliação. Quando ele faz a avaliação nesse dia, ele já é indicado a ortodontia, se tiver indicação para ele, e a gente já quer que ele pague os exames no momento do fechamento. O paciente não sai da clínica sem a requisição estar paga na mão. O que a gente vende para o paciente muitas vezes é algo muito voltado à emoção. Está na emoção da compra. A mesma coisa, você vai comprar um carro, vai comprar alguma coisa, você está na emoção da compra daquele produto que você está ali negociando. Então, quando o paciente sai do atendimento com o dentista, de preferência, o próprio dentista já fecha a adesão da ortodontia, ou na recepcionista, ou a gente pede para o dentista acompanhar esse paciente dali até a recepção. Então o paciente sempre paga essa documentação e a comissão varia de acordo com o valor que eu repasso para o centro de radiologia. No centro de radiologia você consegue negociar muito com relação a isso. Toda a documentação que eu peço sempre as análises cefalométricas, peço a PAN, a tele, peço as 8 fotos, são 8 fotos extraorais e 5 fotos intraorais, isso é obrigatório em todas. E tem as análises que eu peço, que aí vai diferenciando para a clínica e para a preferência de cada dentista, com relação à análise. Então eu já tenho valor padrão, que eu pago essa clínica de radiologia, eu vejo quantos pacientes eu indiquei para essa clínica de radiologia. E no final do mês eu acerto e pago todos esses exames que foram feitos, posso até conseguir um certo prazo. Isso também te ajuda com o fluxo de caixa. Imagina se você é um cara que fecha 40 pacientes novos de ortodontia por mês. Teu paciente paga ali R$100 da adesão, que uma parte disso vai para o centro de radiologia e outra parte fica com você. Então você já vai tendo fluxo de caixa para o teu atendimento da clínica, para o funcionamento da tua clínica. A comissão varia o percentual do fechamento da adesão, de 20%, 30%, 40% do valor dessa taxa de adesão que a gente pede, que a gente cobra do paciente. Eu acho que se você for fazer a conta de quanto você for investir numa TV ou numa rádio, numa rede social para trazer um paciente, e o custo e o CAC, tem o custo para aquisição do cliente, você tem que calcular, você tem que saber quanto custa. Então eu sei que o custo para trazer um paciente de plano é em média para mim R$30, R$40. Esse é o custo. Porque o procedimento, a consulta foi paga, sei que é um valor baixo, mas a consulta foi paga, o paciente chegou de forma espontânea, chegou de forma passiva, sem pedir, a gente está indo atrás desse muito paciente, porque o paciente já chega. Mas o importante é você conseguir justamente ter esse acompanhamento diário. O acompanhamento diário, você está muito próximo de sua equipe, é fundamental para você conseguir faturar mais com atendimento de plano. E quando eu falo você faturar 20k por cadeira, não é R$20 mil de atendimento de plano. Eu já mostrei aqui várias vezes a vocês meu faturamento, e o faturamento, meu percentual de atendimento de plano é 7% do meu faturamento.
Então não quer dizer que eu faturo X e disso vai ser tudo de plano, não. 7% do meu atendimento de pagamentos de convênios e o restante, 93%, são procedimentos pagos de forma particular. Muitas vezes acha, quando vem criticar, vem falar e criticar o atendimento de planos, acha que eu faturo horrores com atendimento de plano. Não, eu faturo pouco, mas o pouco desse paciente de planos que eu atendo, eu consigo gerar muito procedimentos particulares, principalmente ortodontia, que é meu foco. E uma coisa que facilita você segurar esse paciente na sua clínica. Quem está em capital sofre muito com o plano. Muitas vezes você vai fazer a avaliação do paciente para colocação de aparelho, que o plano não tem cobertura. Você faz a avaliação dele e ele precisa fazer algumas restaurações, alguma limpeza, precisa fazer alguns procedimentos antes de colocar aparelho. Então, se a gente começar a estar liberando esse paciente para outro local, para executar os procedimentos de plano, para executar uma restauração e limpeza para colocar aparelho, tu vai correr um sério risco de perder esse paciente para outro dentista. A gente sabe que os dentistas nem todos são éticos. Muitas vezes, quando eu encaminho o paciente para outro profissional para realizar um procedimento, quando não atendia plano, eu perdi esse paciente. Geralmente esse paciente não voltava. Então eu procuro realizar esse tipo de atendimento básico na minha clínica e procuro fechar logo a ortodontia com ele para não ter problema desse paciente chegar e ir para algum concorrente. Eu adoro quando chega paciente para mim para fazer avaliação e já chega com a requisição pronta que chegou de outro profissional. Para mim é maravilhoso, é tiro e queda. Chegou um paciente desse, eu já sei com a requisição quanto ele vai pagar lá no centro de radiologia. Eu já sei que ele vai cobrar 240, 180, 160 reais da documentação ortodôntica. Então, quando eu faço a avaliação desse paciente e mando ele para a recepção e digo que ele vai pagar 1/3 ou a metade do valor que ele está programado para fechar no centro de radiologia, eu sei que esse paciente vai ficar com a gente. Eu não perco esse paciente. Então, que os concorrentes não me escutem, mas deixa o pessoal recebendo, entregando a requisição. Deixa entregar a requisição, deixa o paciente poder ficar livre para pesquisar onde vai realizar o procedimento. Eu não. Eu seguro esse paciente, ele já fecha na própria clínica o procedimento e dali ele já fica amarrado para ir para o centro de radiologia e realizar a documentação. Após fazer essa documentação, ele já pode colocar o aparelho no mesmo dia ou a gente até agenda um novo dia para ele colocar. Mas tem que ser tudo feito de forma muito rápida, tem que ser um atendimento muito rápido, que eu digo, avaliação, tem tempo, demorar para fazer, mas esse atendimento do paciente para o centro de radiologia e voltar para colocar aparelho, quanto mais rápido, melhor. Então o paciente já sai, a gente coloca no mesmo dia, ou agenda já o dia para ele voltar e colocar. Isso daí incentiva o quê? Incentiva ele a fazer um procedimento clínico mais rapidamente, incentiva a fazer um procedimento pelo plano particular da forma mais rápida. Então, quando eu falo para vocês, como eu respondi no Stories, uma dentista tem um consultório com 150 metros quadrados, com 4 cadeiras e fatura alto com atendimento de plano. Alguma coisa está errado na estrutura de gestão da clínica dela ou como foi preparada a clínica dela. Por quê? Não é possível que a pessoa tenha uma clínica em São Paulo com 140 metros, tenha um atendimento altíssimo, faturamento de plano, você não conseguir converter em procedimentos particulares e não ter esse faturamento alto em particular, alguma coisa está errado. Ou está errado no perfil da dentista, ou está errado no perfil que ela está passando para a clínica, ou ela contratou o dentista de forma errada e não deixou claro que o atendimento de plano não é para gerar fluxo, não é para deixar a clínica cheia de gente e não deixar dinheiro, não tem futuro isso. O que tem que fazer é realmente você puxar esse paciente que está fazendo um atendimento e conseguir converter para fazer uma harmonização, um clareamento, para fazer um tratamento ortodôntico. Aí eu já sei muita crítica, o paciente de plano ele só vai para executar o que tem que ser feito. Sim. E o que foi que tu fez para tentar mostrar a ele o que é que ele precisa fazer? Não faz nada. Geralmente o paciente vai na clínica, eu quero fazer a restauração e limpeza, aí faz a restauração e limpeza. Tu não tem um trabalho de tirar uma foto com o celular e mostrar para ele o que ele precisa. Então, muitas vezes você fica dizendo que o paciente do plano não compra nada, é porque você não soube vender. Tu não deixou o paciente falar o que é que ele está querendo, o que é que ele está esperando do sorriso, o que é que ele está esperando para o tratamento dele. Você não mostra o problema de mordida aberta, um apinhamento inferior, você não mostra o que ele tem para fazer, para esse paciente ter interesse em te ouvir e comprar teu tratamento.
Muitas vezes é um erro grande nesse processo da avaliação que você faz, ou desse gestão, de não estar claro na recepcionista, na pessoa que atende o telefone, que agenda a consulta, que teu objetivo é esse, é de trazer pacientes novos. Se tu com 4 cadeiras, estão as 4 cadeiras atendendo nessa clínica de 150 metros quadrados, se cada cadeira tem uma capacidade de atender em média 16 pacientes por dia, dando intervalo de 30 minutos cada um, e tu não consegue faturar bem orto, tu tá errando. Você tá muito errado. Por quê? 16 vezes 4, 64 pacientes, 64 oportunidades de você vender algum procedimento e você não está vendendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E a culpa não é da recepcionista, a culpa não é do dentista, a culpa é tua. Porque você não está treinando, você não está orientando, não está alinhando, não está acompanhando isso junto com a equipe. Sempre quando você reclama muito da equipe, reclama muito dos profissionais que atendem, que não vendem, que você não está ganhando dinheiro, eu sempre jogo, a culpa é tua, você como dono de clínica. Por quê? Você foi responsável pela contratação dessa pessoa. Foi você que desenhou o perfil da vaga, escreveu qual o perfil dessa pessoa que você quer. Você foi responsável pelo treinamento. Eu sei que muitos de vocês não treinam, mas você foi responsável pelo treinamento dessa pessoa. Você fez todo esse processo de contratação desse dentista, recepcionista, auxiliar. Deve ter demorado para fazer isso, mas eu sei que vocês fazem rápido, que contrata muitas vezes uma pessoa de indicação, mas que deve demorar essa contratação e demora para demitir. Você sabe que a pessoa trata mal o paciente, você sabe que a pessoa não faz um bom atendimento, o que é que muitos dentistas fazem? Deixa para lá. Ou porque não quer ter o custo da rescisão, ou porque não quer ter o trabalho de abrir uma vaga e selecionar um novo profissional para essa vaga. Isso cada vez é mais comum, esse tipo de atitude dos dentistas. Infelizmente, cada dia é mais comum isso. Então, quanto vocês não entenderem que vocês precisam se dedicar a esse momento de contratação de todos os profissionais da tua equipe, para você ter uma gestão baseada em metas, em resultados e ter clareza dos números e realmente você ter um negócio rentável, porque se eu quero ter uma clínica, eu quero ter um negócio, eu quero que isso me dê dinheiro. Eu não quero que dê só trabalho. Se você tem uma clínica grande, atende paciente de plano, fatura alto, com atendimento apenas de plano, com certeza tu não está tendo um bom retorno com isso. Você deve tirar proveito e aproveitar algo que realmente você possa crescer com esse atendimento de plano. Eu acho que tem muito que vocês trabalharem. Então vocês têm que botar muito isso em mente. Se o plano está crescendo, se tem um crescimento grande, vocês têm que aproveitar alguma coisa desse atendimento de plano. Não adianta estar brigando, reclamando, que o plano não está nem aí. O plano continua a crescer, continua crescendo cada vez mais. Nós dentistas não temos condições de concorrer com os planos e brigar para eles aumentarem tabela, para eles quebrarem, para eles fecharem. Isso é uma realidade que não existe. Temos muitos dentistas no Brasil, temos mais de 300 mil dentistas no Brasil. Você acha que se a gente brigar, se a gente não quiser atender o atendimento de plano, a gente vai conseguir? Você conseguir fazer isso com mais de 350 mil dentistas que tem no Brasil, não consegue. Se tu não for atender, vai teu colega, vai atender o paciente. E se brincar, ainda dá até um desconto na tabela para fazer o procedimento mais barato. Por quê? Você muitas vezes, quando a gente trabalha muito captação de pacientes, eu trabalho muito com divulgação de rua, com indicação, tudo isso é um custo muito alto para trazer esse paciente. Então, quando você consegue colocar esse paciente na tua cadeira e você só precisa atender o cara bem, mostrar o que ele precisa para ele poder vender, aí sim vocês vão começar a entender a importância do atendimento, de um plano, importância de ter esse paciente para conseguir vender um procedimento particular. E muitas vezes não é só vender para o paciente, não. Estou cansado de ver pacientes que chegam, que vieram pelo plano e que traz a mãe, traz um parente, traz um amigo quando ele faz um atendimento bom com você, que são procedimentos particulares. Tem vários depoimentos aqui no meu Instagram, tem dentistas aqui que faturam, que vendem muito Invisalign, vendem muito alinhador, vendem muito faceta, fatura 180 mil por mês. Tem outro aqui que fatura 45 mil reais por mês, só de paciente vindo de plano. E agora o que? A grande maioria não, fica só reclamando e não consegue ter resultado.
uma relação. Então, o que eu quero com vocês hoje é que vocês reflitam sobre isso. Se você realmente enxerga o nicho, se na sua cidade você precisa fazer atendimento de plano, procure atender de uma forma que você consiga trazer esse paciente para o particular. Se tua cidade não precisa, tua região não precisa, ótimo. Como tem muitos dentistas aqui que estão em cidade interior, cidades pequenas, que não precisam ter esse atendimento. Mas se você estiver numa grande capital, como eu conheço vários dentistas de São Paulo, vários dentistas de Belo Horizonte, que estão em cidades que a cultura de plano é muito grande, vocês precisam fazer algo para se adaptar a essa realidade. Não é difícil, começa da contratação, começa do alinhamento da equipe, clareza da equipe, coloca meta, define uma meta, define um plano de ação para você atingir esse resultado que você quer, executa, coloca em prática e acompanha todo dia, toda hora. Terminou o dia do atendimento, procura ver como foi a conversão do dia. Muita gente se preocupa só em vender e não analisa aquele paciente que você não vendeu. A conversão de paciente de plano não é alta não, é baixa, paciente de conversão de plano. Você conseguir 20% do que você atendeu um dia converter em ortodontia não é fácil não, é difícil. Mas enquanto você não se preocupar com os outros 80% que não fechou o atendimento de plano, se você não se preocupar com as pessoas que não fizeram o teu procedimento e você não entender isso, você vai cada vez ficar batendo mais nessa tecla. Então, dentista, entenda. A recorrência é importantíssimo você ter essa recorrência, é importantíssimo você ter uma quantidade de pacientes por mês para te ajudar a pagar as contas e pagar as despesas. Mas para isso eu preciso ter um controle muito grande de quantos pacientes entraram na clínica, fizeram avaliação, fiz a avaliação de 100 pacientes. Desses 100 pacientes, quantos realizaram algum tipo de procedimento? 20%, beleza, 20% te pagou alguma coisa. Mas vai atrás dos 80%, procura entender o que é que você pode melhorar, o que é que faltou para ele fechar, se foi uma questão de preço, se foi um atendimento ruim, se teu acesso é ruim, se ele esperou muito na recepção. Procura entender, procura ouvir teu paciente, não só aquele paciente que paga, mas aquele paciente que fez uma avaliação e não pagou um procedimento a você. Tá bom? Hoje às 7 horas temos live do Projeto Consultoria Grátis, espero todos vocês lá às 19 horas. No final de toda live eu estou fazendo um áudio resumo, vou fazer um agora sobre o resumo dessa aula de agora. Vou jogar lá no canal Telegram, quem não está no Telegram vai na bio daqui do meu Instagram e no meu canal do YouTube estão todos esses vídeos lá disponíveis para vocês assistirem e indicar para os amigos. Tá bom? Foi um prazer e até às 19 horas.